O Universo Autoconsciente, Amit Goswami, capítulo 12. Paradoxos e hierarquias entrelaçadas. Certa vez, quando eu fazia uma palestra sobre hierarquias entrelaçadas, uma de minhas ouvintes disse que a frase lhe despertara interesse antes mesmo de saber o que significava. Observou ela que hierarquias lembravam-lhe patriarcado e autoridade, ao passo que o termo hierarquia entrelaçada possuía um tom libertador. Se a intuição do leitor se parece em alguma coisa com a dela, então deve estar pronto para explorar os paradoxos da linguagem e da lógica. Poderá a lógica ser paradoxal? O forte da lógica não é justamente de acabar com os paradoxos? As respostas a essas perguntas levam-nos a hierarquias entrelaçadas. Aproximando-se da entrada da catacumba dos paradoxos, o leitor encontrará uma criatura de proporções míticas. Imediatamente, reconhece a esfinge. Fazendo o que as esfinges fazem, ela tem uma pergunta para o leitor. Uma pergunta que terá que responder corretamente para poder entrar. Qual a criatura que caminha com 4 pernas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Por um momento você fica confuso. Que tipo de pergunta é esta? Talvez sua viagem seja cortada em botão. Afinal de contas, você é apenas um novato nesse jogo de quebra-cabeças e paradoxos. Está pronto para o que parece ser um quebra-cabeça avançado? Para seu grande alívio, lá vem Sherlock Holmes para ajudá-lo. Sr. Watson, eu sou Édipo, diz ele, apresentando-se. A pergunta da esfinge é um enigma porque mistura 2 tipos lógicos, certo? Correto. Conhece você. Foi útil ter aprendido o que eram tipos lógicos antes de iniciar essa viagem de exploração. Mas e daí? Por sorte, Édipo continua. Algumas das palavras da sentença têm significado lexo, ao passo que as outras têm significados contextuais de um tipo lógico mais alto. E é esta justa posição de 2 tipos, típica das metáforas, que lhe causam temor e lhe enviam um sorriso de encorajamento. Certo. As palavras manhã, meio-dia e noite devem, por força, referir-se contextualmente à nossa vida, à nossa infância, juventude e velhice. Realmente, na infância andamos de 4, engatinhando. Na juventude andamos eretos, ao passo que 3 pernas é uma metáfora de 2 pernas e uma bengala na velhice. Combina. Você se aproxima da esfinge e responde: homem ou mulher? E a porta se abre. Cruzando a porta, um pensamento lhe ocorre. Como podia Édipo, um personagem mitológico da Grécia Antiga, conhecer termos da terminologia moderna, como tipos lógicos? Mas não há tempo para aprofundar o assunto. Um novo desafio exige sua atenção. Um homem apontando para outro homem a seu lado desafia-o. Este homem, Epimênides, é um cretense que diz: todos os cretenses são mentirosos. Ele está dizendo a verdade ou mentindo? Bem, vejamos. Você raciocina. Se ele está dizendo a verdade, então todos os cretenses são mentirosos, de modo que ele está mentindo. E há aqui uma contradição, ok? Vamos voltar ao princípio. Se ele está mentindo, então nem todos os cretenses são mentirosos. Ele talvez esteja dizendo a verdade.
o que também é uma contradição. Se você responde sim, a resposta produz a reverberação do não. E se responde não, obtém um sim, ad infinitum. De que modo solucionar esse enigma? Bem, se você não pode solucioná-lo, pelo menos pode aprender a analisá-lo. Como por passe de mágica, outro ajudante aparece ao seu lado. Eu sou Gregory Bateson, diz ele, apresentando-se. O que você ouviu foi o famoso paradoxo do mentiroso. Epimênides é um cretense que diz que todos os cretenses são mentirosos. A primeira oração cria o contexto para a oração secundária. Condiciona esta última. A oração secundária, se fosse comum, deixaria em paz sua oração primária, mas não. Esta reage para recondicionar a primária, seu próprio contexto. É uma mistura de tipos lógicos. Compreendo agora, você diz, alegrando-se. Exato, mas não uma mistura comum. Preste atenção. A primária redefine a secundária. Se for assim, então, não em seguida sim, em seguida não, e assim continua para sempre. Norbert Wiener costumava dizer que se alimentássemos um computador com esse paradoxo, ele piraria, isto é, o computador imprimiria uma série de sim, não, sim, até acabar o cartucho de jato de tinta da impressora. Trata-se de um loop inteligente infinito, do qual não podemos escapar usando lógica. Não há então nenhuma maneira de solucionar o paradoxo? Você parece desapontado. Claro que há, porque você não é um computador de silício, responde Bateson. Vou lhe dar uma dica. Suponha que um vendedor chega à sua porta com a seguinte cantinela de vendas. Estou oferecendo um belíssimo leque por apenas 50 paus. E isto é praticamente dá-lo de graça. Vai pagar em dinheiro ou cartão? O que é que você prefere? Eu bateria a porta na cara dele. Você sabe a resposta àquela pergunta? Lembra-se daquele amigo cuja brincadeira favorita era o jogo? O que é o que você prefere? Que eu decepe sua mão ou arranque sua orelha com uma dentada? Claro que a sua amizade com ele acabou logo. Exatamente a resposta certa. Cumprimenta o Bateson com um sorriso. A maneira de solucionar o loop infinito do paradoxo consiste em bater a porta na cara dele. Saltar para fora do sistema. Aquele cavalheiro ali tem um bom exemplo a dar. Bateson indica um homem sentado a uma mesa, onde se vê uma tabuleta que diz: jogo exclusivo para 2 pessoas. O cavalheiro se apresenta como D. Spencer Brown, que alega poder fazer uma demonstração de como escapar do jogo. Para compreendê-la, no entanto, você tem que dar ao paradoxo do mentiroso a forma de uma equação matemática. X igual a menos 1 divididos por x. Se você tentar a solução mais 1 no termo direito, a equação lhe dará de volta menos 1. Experimente menos 1 e você obtém de volta mais 1, mais uma vez. A solução oscila entre mais 1 e menos 1, tal como a oscilação sim-não do paradoxo do mentiroso. Claro, você pode compreender isso. Mas qual é a maneira de escapar dessa oscilação infinita maluca? Em matemática, há uma solução muito conhecida desse problema, explica Brown. Defina a quantidade denominada I como raiz quadrada menos 1. Note que I ao quadrado igual menos 1. Dividindo ambos os termos de I ao quadrado igual a menos 1 por I, obtemos I igual a menos 1 divididos por I.
Esta é uma definição alternativa de I. Agora tente a solução x igual a I, no termo esquerdo da equação. X igual a menos 1 divididos por x. O termo direito, nesse momento, nos dá menos 1 divididos por I, que por definição é igual a I. Nenhuma contradição. Dessa maneira, I, chamado de número imaginário, transcende o paradoxo. Mas isso é espantoso. Você está sem fôlego. Você é um gênio. São precisos 2 para fazer o jogo, diz Brown, piscando o olho. Alguma coisa à distância lhe atrai a atenção. Uma tenda, com uma grande tabuleta com as palavras Gödel Esquerbach. Aproximando-se da tenda, dela sai um homem de rosto juvenil, que lhe acena amigavelmente. Eu sou o Dr. Gubb, diz ele. Eu divulgo a mensagem de Douglas Hofstadter. Acho que leu o livro dele, o Gödel Esquerbach. Li, você murmura um pouco surpreso, mas não o entendi bem. Escute aqui, o livro é realmente muito simples, diz cortesmente o mensageiro de Hofstadter. Tudo o que você precisa compreender é o que são hierarquias entrelaçadas. O que? O que entrelaçadas? Hierarquias. Não, o que, meu amigo? Numa hierarquia simples, o nível inferior alimenta o superior. Este não reage da mesma maneira. Em uma realimentação simples, o nível superior reage, mas não pode ainda saber o que é o que. Nas hierarquias entrelaçadas, os dois níveis estão tão misturados que não podemos identificar os diferentes níveis lógicos. Mas isso é apenas um rótulo. Você replica encolhendo displicentemente os ombros, ainda relutante em aceitar a ideia de Hofstadter. Você não está pensando e ignorou um aspecto muito importante dos sistemas de hierarquia entrelaçadas. Eu venho acompanhando o seu progresso, sabia? Acho que, com toda a sua sabedoria, o Senhor vai explicar o que é que eu estou ignorando. Você retruca secamente. Esses sistemas e o paradoxo do mentiroso é um exemplo ímpar. São autônomos. Eles falam sobre si mesmos. Compare-os com uma frase comum, tal como: seu rosto é vermelho. Uma frase comum refere-se a alguma coisa fora dela. A sentença complexa do paradoxo do mentiroso, no entanto, refere-se a si mesma. É por isso que ficamos presos em uma ilusão infinita. Você odeia ter que reconhecer, mas o que ele disse foi um insight valioso. Em outras palavras, continua o mensageiro de Hofstadter. Estamos tratando de sistemas autorreferenciais. A hierarquia entrelaçada é uma maneira de chegar à autorreferência. Dr. Gubb, o que o senhor está dizendo é muito interessante. Eu, de fato, sinto certo interesse pela questão do self. De modo que, por favor, continue. Você capitula. O homem que divulga a mensagem de Hofstadter está mais do que disposto a lhe fazer a vontade. O self surge por causa de um véu, um claro espetáculo à nossa tentativa de penetrar logicamente no sistema. E é a descontinuidade no paradoxo do mentiroso. Trata-se de uma oscilação infinita que nos impede de ver através do véu. Não sei se estou entendendo bem. Em vez de repetir a explicação, o entusiasta de Hofstadter insiste que você olhe para um quadro pintado por M.C. Esker, artista holandês, no Museu Esker, ali na tenda. Diz ele, levando-o nessa direção, o nome do quadro é Galeria de Arte. É um quadro muito estranho,
mas muito pertinente à nossa discussão. Na tenda, você estuda o desenho. Nele, um rapaz do interior de uma galeria de arte olha para um quadro de um navio ancorado no porto de uma cidade. Mas o que é isso? A cidade tem uma galeria de arte, na qual um rapaz olha para um navio que está ancorado. Deus do céu, é uma hierarquia entrelaçada, exclama você para si mesmo. Depois de passar por todos esses prédios da cidade, o desenho volta ao ponto original onde começa, para iniciar uma oscilação mais uma vez e dessa maneira perpetuar a atenção do observador entre si mesmo. Você se vira jubiloso para o guia. Você entendeu? O guia é um sorriso só. Entendi, obrigado. Notou o ponto branco no centro do desenho? Pergunta de repente o Dr. Gebb. Você ouviu, mas não lhe deu muita atenção. O ponto branco, onde está a assinatura de Esker, mostra com que clareza ele compreendia as hierarquias entrelaçadas. Note que Esker não poderia ter dobrado a tela sobre si mesma, pois assim dizer, sem violar as regras convencionais de desenho, de modo que teria que haver uma descontinuidade. O ponto branco é o lembrete ao observador da descontinuidade inerente a todas as hierarquias entrelaçadas. Da descontinuidade nasceu o véu, a referência ao self. Você exclama, exatamente. Confirma satisfeito o Dr. Gebb. Mas há mais uma coisa, outro aspecto que você verá melhor considerando a sentença autorreferencial de um único passo. Eu sou um mentiroso. Esta sentença diz que ela mesma é uma mentira. Este é o mesmo sistema do paradoxo do mentiroso que você conheceu antes, com a diferença que foi eliminada em forma de oração dentro de uma oração. Entendeu? Entendi. Nessa forma, porém, uma outra coisa lhe torna clara. A autorreferência da sentença, o fato de que a sentença estar falando sobre si mesma não é necessariamente axiomática. Se você, por exemplo, mostrasse a sentença a uma criança ou a um estrangeiro que não conheça bem a língua inglesa, a resposta poderia ser: por que você é mentiroso? Ele talvez não perceba no início que a sentença está se referindo a si mesma, a autorreferência de uma sentença. Portanto, surge do nosso conhecimento implícito e não explícito da língua inglesa. É como se a sentença fosse a ponta do iceberg, por baixo de uma enorme estrutura invisível. Por baixo há uma enorme estrutura invisível. Chamamos a isso de nível inviolado. Inviolado do ponto de vista do sistema, claro. Mas dê uma olhada em outro desenho de Esker, denominado Mãos Desenhando. A mão esquerda, nesse caso, está desenhando a mão direita, e a direita está desenhando a esquerda, uma desenhando a outra. Isto é autocriação ou autopoiesis. E também uma hierarquia entrelaçada. E de que maneira o sistema está criando a si mesmo? Essa ilusão particular é criada apenas se permanecemos dentro do sistema. Essa ilusão particular é criada apenas se permanecemos dentro do sistema. Fora dele, de onde o vemos, podemos ver que o artista Esker desenhou ambas as mãos a partir do nível inviolado. Agitado, você diz ao Dr. Gebb: o que você vê no quadro de Esker? Ele inclina a cabeça num gesto de aprovação e diz entusiasmado: o que interessa ao Dr. Hofstadter a respeito de hierarquias entrelaçadas é o seguinte:
Ele acha que os programas do computador do cérebro, o que denominamos de mente, formam uma hierarquia entrelaçada, e desse emaranhado emerge o self esplendoroso. Mas isso não é uma espécie de salto enorme? Você desconfia de saltos enormes, sempre desconfiou. Temos que ter cautela quando cientistas de olhos esbugalhados começam a fazer alegações. Bem, ele vem pensando muito nesse problema, sabia? Diz em tom sonhador e correligionário de Hofstadter. E tenho certeza de que vai aprovar isso algum dia, construindo um computador de silício com um self consciente. Embora impressionado com o sonho de Hofstadter, nossa sociedade precisa de indivíduos sonhadores. Você sente a necessidade de defender a lógica. Tenho que confessar que ainda estou um pouco cabreiro no tocante a hierarquias entrelaçadas. Você diz, quando estudei tipos lógicos, disseram-me que eles haviam sido inventados para manter pura a lógica. Mas o senhor, isto é, o Dr. Hofstadter, está misturando-os, não só imaginosamente na linguagem, mas também em sistemas naturais reais. Como é que sabemos que a natureza permite tal privilégio? Afinal de contas, paradoxos de linguagem têm alguma coisa arbitrária, artificial. Você se sente muito feliz em poder argumentar, se não com Hofstadter, pelo menos com o divulgador das ideias dele, com o que ele parece uma lógica irrefutável. O divulgador, porém, está pronto para você. Mas quem é que diz que não podemos manter pura lógica? Retruca ele. Ou será que não ouviu falar no Teorema de Gödel? Eu pensava que você havia lido o livro de Dr. Hofstadter. Eu lhe disse que não o entendi, e foi o Teorema de Gödel que me deixou o interdicto. Na realidade, o teorema é muito simples. A tipologia lógica foi inventada por dois matemáticos, Bertrand Russell e Alfred Whitehead, para manter a lógica pura, como diz o senhor. Outro matemático, Kurt Gödel, no entanto, provou que qualquer tentativa de produzir um sistema matemático isento de paradoxos está fadada ao insucesso. Se esse sistema for razoavelmente complexo, e provou isso demonstrando que qualquer sistema de grande riqueza está condenado a ser incompleto. Podemos sempre encontrar nele uma afirmação que o sistema não consegue provar. Na verdade, o sistema pode ser completo, mas inconsistente, ou consistente, mas incompleto, mas jamais ser simultaneamente consistente e completo. E Gödel provou seu teorema usando a lógica chamada impura das hierarquias entrelaçadas. E assim voaram pela janela ideias em penca, incluindo a possibilidade de um sistema matemático completo e coerente, como a teoria de tipos lógicos de Rousseau e Whitehead. Alguma pergunta? Você não ousa perguntar mais. Em seu caso, matemática é um ninho de vespas. Quanto mais tempo demora perto dele, maior o risco de ser picado. Calorosamente você agradece ao cavalheiro e procura a saída mais próxima. Mas, claro, eu o detenho antes que você chegue à porta, e você se surpreende ao me ver. O que é que você está fazendo aqui? Pergunta. Este livro é meu. Posso me interromper quando quiser. Respondo provocando-o. Diga-me uma coisa. Você engoliu aquela conversa de Hofstadter de construir um computador de silício autoconsciente? Não inteiramente, mas me pareceu uma ideia interessante. Você responde. Eu sei, a ideia da hierarquia entrelaçada é fascinante, mas alguém explicou como Hofstadter vai gerar descontinuidade nos programas de uma máquina de silício clássica, porque sua própria natureza são contínuos?
Não é tanto que os programas se alimentem reciprocamente e se metam em um emaranhado tal que, para todos os fins práticos, não podemos lhe seguir a cadeia causal. Não é nada disso absolutamente. Tem que haver realmente uma descontinuidade, um salto autêntico para fora do sistema, um nível inviolado. Em outras palavras, a questão é como pode nosso cérebro, considerado como um sistema clássico, ter um nível inviolado. Na filosofia do realismo materialista, sobre a qual se baseamos os sistemas clássicos, só há um nível de realidade, o nível material. Se assim é, onde está o espaço necessário para um nível inviolado? Não me pergunte, você implora. O que é que você sugere? Vou lhe contar uma história. O mestre Sufi Mullah Nasruddin foi encontrado certo dia ajoelhado, pondo iogurte na água de um tanque. Uma pessoa que andava por ali perguntou: "O que é que você está fazendo, Nasruddin?" "Estou tentando fazer iogurte", respondeu o mula. "Mas você não pode fazer iogurte dessa maneira." "Vamos supor que isso acontece", retrucou otimista o mula. Você solta uma risada e diz: "História engraçadinha, mas historinhas nada provam. Ouviu falar no gato de Schrödinger?" Reagi em resposta: "Ouvi." Você responde, alegrando-se um pouco: "De acordo com a mecânica quântica, o gato está meio morto e meio vivo. Após terminar uma hora." De acordo com a mecânica quântica, o gato está meio morto e meio vivo, após terminar uma hora. Agora, suponhamos que uma máquina é colocada para observar se o gato está vivo ou morto. Eu sei de tudo isso. Você não consegue resistir de dizer: a máquina capta a dicotomia do gato. Ela não pode alinhar seu ponteiro para uma leitura definitiva, morto ou vivo, até que um observador consciente a substitui. Ótimo. Mas suponhamos agora que conseguimos enviar uma hierarquia inteira de máquinas inanimadas para observar a leitura de cada máquina anterior. Não é lógico que todas elas desenvolverão a dicotomia quântica do estado do gato? Você inclina a cabeça em um gesto de aprovação. A coisa parece suficientemente lógica, de modo que, tendo a função de onda do gato em uma superposição quântica, abrimos com efeito a possibilidade de que todos os objetos materiais no universo sejam suscetíveis de contrariar a contagiosa superposição quântica. A superposição quântica assumiu um caráter de universalidade, mas há um preço a pagar, entendeu? Não entendi. O sistema não é fechado. Essa abertura ou incompleteza é uma necessidade lógica se participarmos do jogo de Schrödinger, abrindo uma descrição quântica aos macrosistemas. Bem, o que vou dizer agora é um verdadeiro nó godeliano. Aonde você está querendo chegar? Você pergunta. Para desatar o nó, temos que ser capazes de saltar realmente para fora do sistema, o que significa uma maquinaria quântica em nosso cérebro, com uma consciência não local que faz entrar em colapso. Devemos, portanto, ter um sistema quântico em nossa cabeça para termos uma hierarquia entrelaçada genuína, descontinuidade, nível inviolado, a conta toda. É mesmo? Mas eu suponho um ponto final à indagação, descontinuamente usando o privilégio do nível inviolado. Todas as coisas que têm um começo têm que terminar por hora em algum lugar, até mesmo conceitos interessantes, como o sistema quântico em nosso cérebro. Muito bem.
De modo que você sabe agora que é uma hierarquia entrelaçada, está convencido que ela só funciona no caso de um sistema quântico dentro de um contexto idealista global, e sente a intuição de que talvez esta seja a explicação de nossa própria autorreferência ao Self. Vamos tentar ver o que conseguimos. O gato de Schrödinger revisado. O gato de Schrödinger revisitado. Para compreender como a hierarquia entrelaçada e a referência ao Self surgem no cérebro-mente, voltemos mais uma vez ao gato de Schrödinger. De acordo com a mecânica quântica, o estado do gato após 1 hora é de meio morto, meio vivo. Agora vamos instalar uma máquina para verificar se ele está vivo ou morto. A máquina capta a dicotomia contagiosa do gato. E se instalamos uma série inteira de máquinas insencientes, uma após a outra, para medir a leitura de cada máquina anterior, é inescapável a lógica de que todas elas desenvolverão uma dicotomia quântica. Essa história é um pouco parecida com a do Ilhéu e o missionário. O missionário explica que a Terra é sustentada no firmamento pela gravidade e assim por diante. O Ilhéu, no entanto, rejeita a explicação dizendo: eu sei quem realmente sustenta a Terra, é uma tartaruga. O missionário sorri benignamente. Neste caso, meu bom homem, quem é que sustenta a tartaruga? O Ilhéu permanece impávido. O Senhor não me engana com essa, avisa, é a tartaruga de cima a baixo. O importante na cadeia de von Neumann, claro, é que a dicotomia dos mecanismos de observação que observam o gato de Schrödinger é de cima a baixo. O sistema em causa é infinitamente regressivo. Não produz o colapso de si mesmo. Procuramos em vão o colapso em uma cadeia de von Neumann. Da mesma forma que caçamos o valor verdade no paradoxo do mentiroso. Em ambos os casos, terminamos em infinidades. Temos o que é necessário para formar uma hierarquia entrelaçada. Para cortar o nó, temos que saltar para fora do sistema e passar para o nível inviolado. De acordo com a interpretação idealista da mecânica quântica, a consciência não local atua como o nível inviolado, uma vez que produz o colapso do cérebro-mente a partir do espaço-tempo, acabando dessa maneira com a cadeia de von Neumann. Dessa perspectiva, não existe um nó godeliano. As coisas são diferentes, no entanto, da perspectiva do cérebro-mente. Mas, para exemplificar, vamos construir um modelo grosseiro da reação do cérebro-mente a um estímulo. O estímulo é processado pelo mecanismo sensorial e apresentado ao sistema dual. O estado do sistema quântico expande-se com uma superposição coerente e todos os mecanismos clássicos de medição que estão acoplados ao mesmo tornam-se superposições coerentes. Não há programa mental, contudo, que escolha entre as diferentes facetas da superposição coerente, nem programa no cérebro-mente que possamos identificar como uma unidade processadora central. O sujeito não é um homúnculo atuando no mesmo nível que os programas do cérebro-mente. Em vez disso, há uma descontinuidade, um rompimento de conexões causais dentro do espaço-tempo, no processo de seleção de possíveis escolhas no conjunto de probabilidades fornecido pelo sistema quântico. A escolha é um ato descontínuo no domínio transcendente de um ato de nossa consciência não local. Este é o ponto branco, como no desenho Galeria de Arte de Escher. Em nossa descrição de uma hierarquia entrelaçada no cérebro-mente, o resultado é a referência ao Self.
A consciência produz o colapso do estado quântico total do sistema dual, o que resulta na separação básica entre sujeito e objeto. Por causa da hierarquia entrelaçada, contudo, a consciência identifica-se com o eu da autorreferência e vivencia a percepção primária: eu existo. É preciso compreender que o self de nossa autorreferência é consequência de uma hierarquia entrelaçada. Embora nossa consciência seja a consciência do ser que está além da divisão sujeito-objeto. Não há no universo outra fonte de consciência. O self da autorreferência e a consciência da consciência original consistem juntos o que chamamos de autoconsciência.